Boa tarde, meus amados e amigos, irmão em Cristo. Venho aqui nessa tarde trazer uma pequena reflexão para os nossos dias, no qual nós estamos vivendo uns dias muito trabalhosos, no qual a própria Bíblia já vai falar, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. E tudo que está escrito lá, como também tudo que está escrito em toda a Bíblia, a gente estamos vendo se cumprindo. Os dias cada vez mais ficando difíceis, as pessoas amantes de si mesmas, pessoas desobedientes, pessoas obstinadas, traidores, sem afetos naturais, sem amizade com os bons, mas inimigos de Deus e fazendo suas próprias vontades. Mas tudo isso é para que venha se cumprir a palavra de Deus e que Deus venha voltar e buscar o seu povo, separado no meio de um povo. E hoje eu venho ler aqui uma mensagem para nós, muito boa para nossos dias atuais. No livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 15, a Bíblia fala assim para nós: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, não é uma leitura específica para os dias atuais. Hoje todos nós estamos vivendo dias de luta, mas como nós temos perseverado? Aqui você vai ver no versículo 12 que ele diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque todos nós sabemos que nossos dias são dias de luta, dias de prova. E nós sabemos que toda luta há um vencedor, como também um perdedor. Sabemos que todas as provas têm um aprovado e tem um reprovado. E aí venho aqui a fazer uma pergunta: como nós estamos perseverando diante de Deus nas nossas lutas, nas nossas provas? Pois Deus, Ele mesmo dando sabedoria aos seus profetas, desde o Antigo Testamento, Ele vem apontar para um Salvador. Ele vem apontar para Jesus, que no qual veio em forma de homem, cumprir a palavra de Deus e continuar com os ensinamentos de Deus para a humanidade. Você vai ver que Jesus, o Filho de Deus, quando andou sobre a terra, ele passou por as suas lutas, ele passou pelas suas dificuldades e pelas suas provas, mas em nenhuma delas sendo derrotado. Muitas das vezes você vai ver que nem o maior mal que existe sobre a terra, chamado morte, conseguiu vencer Jesus. Irmão, mas Jesus morreu, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou à vida para reinar para todo sempre. E aí você vai ver que hoje, muitas das vezes, a gente, ao ser provado, começa a reclamar, em vez de buscar uma sabedoria, em vez de buscar perseverar, em vez de buscar a Deus em oração, em espírito e em verdade. E se esquecemos de que nós temos um Deus justo e fiel. E muitas das vezes a gente sabe que a gente somos tentados, quando a gente somos atraídos também, como está escrito aqui no versículo 14, né? No qual vai dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e o seduz. Muitas vezes a gente coloca em nosso pensamento, até mesmo em nosso coração,
vontades, desejos, daquilo que pode trazer um preço. E aí a gente se esquece que tudo que nós fazemos tem uma reação por causa de nossa ação. E aí a gente chega a dizer que Deus parece já não olhar para nós. E se esquecemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não só olha, mas ele vê e está em todos os cantos. E aí a gente coloca-se num grande erro, falando que Deus nos abandonou. Mas pelo contrário, quando a gente somos atraídos, como a gente somos seduzidos e envolvidos pela nossa concupiscência, que aí você vai ver que a Bíblia vai dizer que quando a concupiscência dá luz ao pecado, ela gera a morte. E todos nós sabemos que todos nós iremos morrer, mas depois disso vence o juízo. Lá em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 27, a Bíblia vai dizer: porque todo homem está condenado à morte, mas depois disso ao juízo. E qual é o juízo? É quando, irmão, eu, você, vamos se apresentar perante ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que venhamos prestar conta do que fizemos e do que deixamos de fazer. Por isso nós estamos nos dias de cada vez mais buscar a presença de Deus. Porque, meus irmãos, há pouco tempo eu estava olhando aqui na Bíblia e vendo hoje o que está acontecendo, cumprimento da palavra de Deus, no qual aqui a gente vai ver no livro de 1 a Timóteo, onde não está difícil de você ver e ouvir essas coisas hoje. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, a Bíblia vai falar da apostasia dos últimos tempos, no qual vai falar assim: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito e enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia das suas falas mentiras, e têm cauterizado a sua própria consciência. E aí, meus irmãos, você vê que hoje não está difícil de você ver pessoas que se dizem evangélicos, mas sendo enganado pelo inimigo, pela artimanha do diabo, no qual todos nós sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba, meu irmão, com as suas mentiras, com seus enganos. E por isso muitos, por talvez não querer passar pelas dificuldades no qual o cristão acha que por ser crente vai ter vida fácil, mas ele só acha isso porque ele não lê a Bíblia. Porque Jesus, ele não prometeu vida fácil, pelo contrário, ele disse que no mundo nós ia ter aflições, porém nós tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aí nós todos também sabemos que lá em Filipenses 4,13 a Bíblia vai dizer: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então você, em você mesmo, nada você pode. Mas se você se voltar para Deus, buscando entregar a tua dificuldade, a tua vida na mão dele, aí vai se cumprir o que está lá em Provérbios 3,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meus irmãos, que nós viemos deixar o Senhor lutar as nossas lutas, que nós não viemos querer enfrentar a artimanha do inimigo com nossas próprias lutas, porque nós vamos padecer todas as vidas. Que nós viemos ser um Nicodemos, que nós viemos procurar ao Senhor Jesus, sabendo que ele é vindo de Deus, porque ninguém faz nenhum sinal que Jesus fez se não for ele, filho de Deus. E nós não viemos, irmão, deixar que as nossas cobiças, que as nossas vontades venham nos afastar da palavra do Senhor. Porque no livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que as nossas iniquidades, no qual é o pecado, vai nos afastar da palavra de Deus. A Bíblia também vai dizer que no final dos tempos, muitos virão no nome do Senhor Jesus, enganando a muitos, e enganarão até os escolhidos de Deus. Todos nós sabemos que Deus tem um propósito nas nossas vidas, na sua, na minha, mas nós sabemos que o propósito é de Deus, não meu. Pois se eu sair do propósito de Deus, eu serei uma presa fácil para o inimigo. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. É assim que a Bíblia vai falar em 1 Pedro 5,8.
E se nós sair da presença do Senhor, nós seremos uma presa fácil. Mas que nós viemos buscar o verdadeiro evangelho. Que nós não viemos se tornar pessoas enganada pelo inimigo, no qual no próprio livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, vai dizer que nós não viemos ser um ouvinte esquecido, mas sim um praticante e vivente da palavra de Deus. Porque esses que vivem com esse evangelho raso e de mentira, no qual é evangelho de mentira e de ensino de demônios, eles nunca querem e nem vão suportar a palavra do Senhor. Porque no próprio livro de Timóteo, sendo a sua segunda epístola, ela vai dizer também no capítulo 4, e aqui no versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem é esse que não vai suportar a sã doutrina? Aqueles que já estão engoldados pelo inimigo, com as suas mentiras, com os seus enganos e com os seus prazeres carnais, vivendo simplesmente de aparência, vivendo de engano, no qual estão querendo satisfazer os seus desejos, os seus deleites. E eles não vão suportar a sã doutrina, porque a sã doutrina de Deus, ela vai combater o engano, ela vai combater a mentira, ela vai combater o pecado, ela vai te chamar ao arrependimento e o reconhecimento que só o Senhor é Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. E aí você vai ver que muitos vão se cercar de mestre, para poder trazer pessoas atrás de si, para arrastar pessoas para que venha viver com suas próprias vontades. Mas quando chega alguém falando da palavra de Deus, eles vão ficar perturbados, vão sentir coceiras no ouvido. Mas irmão, nós não podemos ser desse jeito. Nós não podemos ser enganados pelo inimigo, mas que nós viemos buscar a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós viemos andar em espírito e em verdade, pois é assim que Deus se porta. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, pois é assim que está escrito lá no livro de João, no capítulo 4, quando ele se encontrou com aquela mulher samaritana. E aqui você vai ver que no versículo 5, ele vai dizer que nós viemos ter o nosso bom caminho, sendo tu, porém, sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Tá vendo aí, meus irmãos? Faz o bom trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, faz a obra de Deus, confronta o pecado, busca purificar, busca ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para que assim nós viemos perseverar em oração, que nós viemos conseguir vencer todas as lutas, todas as batalhas, para que nós viemos entregar a nossa vida, nosso caminho nas mãos do Senhor, e assim o nome de Deus venha a ser glorificado em nossas vidas. Porque, meus irmãos, nós somos testemunho de Deus. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Isaías, no capítulo 43 e o versículo 10, vós sois minha testemunha, diz o Senhor, o meu povo, a quem eu escolhi, para que saibais que em mim creais, entendais que eu sou, que eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Então que nós viemos servir e seguir ao único e verdadeiro Deus, aquele que diz que antes de mim não houve e nem depois de mim haverá, porque ele é o alfa e o ômega, o último, o primeiro e o último, o único verdadeiro Deus, Salvador de minha e de tuas vidas. Que nós não viemos cair na artimanha do inimigo, nas ciladas de Satanás, que nós não viemos ser engoldados pela vontade da nossa carne, cair no engano, no qual, meu irmão, está chegando uma época que muitos crente se afasta da palavra do Senhor, se envolvendo com política. Hoje, você que se diz cristão, não me leve a mal no que eu vou falar. E também já vou te aplicando aqui um versículo. Gálatas 2:20, a Bíblia vai dizer, por acaso eu se fiz teu inimigo por te dizer a verdade? Porque se você se diz cristão e apoia a um partido político no qual ele procura estabelecer tudo aquilo que vem contra a palavra do Senhor, não me leve a mal. Você não é cristão. Você não conhece a Deus. Apenas você anda como cristão, fala como cristão, frequenta algum tempo, mas você não conhece a palavra de Deus e nem muito menos o verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se eu te fiz alguma coisa de errada,
tornando-te um inimigo, porque eu falei a verdade, prefiro ser teu inimigo, mas amigo de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.